Saudações, Vigia das Pessoas! Estamos vendo a série Classe VIP. Essa série tem por objetivo estudar a Bíblia diariamente. Hoje está mais quentinho do que ontem. E hoje eu vim de touca, coloquei 2 blusas. Mas é assim, né? Ontem eu virei picolé aqui. Foram quase 60 minutos fazendo vídeos para o YouTube. Hoje, sábado. Deixa eu pensar um pouco, porque estamos começando uma nova semana. Sábado 17 mais 7, 24. Hoje, sábado 24 de maio do ano jubileu. Sim, para quem tem dúvida, o ano jubileu é 2025. Estamos estudando a Bíblia através desse livro chamado Lição da Escola Sabatina. Nesse trimestre estamos falando sobre as profecias da Bíblia, imagens, alusões e símbolos. Como estudar as profecias bíblicas. As profecias bíblicas estão nesse livro. Claro, profecia bíblica só pode estar no livro sagrado, a Bíblia. Semana passada nós estudamos Salmos. Essa semana, Salmo de novo. Quando um assunto é muito importante, o autor dedica 2 semanas, tá bom? Meus amigos, eu vinha meditando pelo caminho. Estava vendo um vídeo de manhã onde um pastor estava repercutindo o pedido de perdão do pastor Samuel Ramos. Para quem não conhece o pastor Samuel Ramos, ele é um eminente pregador da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Como a Igreja Adventista do Sétimo Dia não é uma ditadora, então a igreja não proíbe ninguém de pregar uma mensagem que seja interpretação diferente do que a igreja está pregando, a não ser que isso seja um claro contrário ao assim diz o Senhor. Então o pastor Samuel Ramos é membro da Igreja Adventista e ele tinha uma interpretação extravagante de Apocalipse 17. É a teoria dos 7 papas como 7 reis. Então entrou o 7º Papa, Papa Bento XVI, e aí depois teria que ser o 8º poder. O 8º poder era o próprio Satanás personificando Cristo. Veja, isso não é o pensamento da igreja. Aliás, a igreja até falou contra ele. Alguns líderes da igreja falaram contra ele de modo jocoso, eu não gostei. Desrespeitoso mesmo. Aliás, tem 2 pregadores adventistas que são maravilhosos, porque são cristocêntricos. Só que eles destoam um pouquinho do que pensa a igreja. E alguns líderes da igreja desprezaram eles. Eles só não foram excluídos da igreja porque não pertencem à Igreja Adventista Brasileira. Graças a Deus. Eles são da Igreja Adventista Americana. E a Igreja Adventista Americana, ela reconhece mais o direito individual da pessoa.
Então o Papa Bento XVI era a sétima cabeça, depois deveria ser o oitavo poder. Bento XVI renunciou. Então veio o oitavo Papa, que seria Francisco. Então aí teria que ser o oitavo poder, teria que ser Satanás personificando Cristo. Mas não era. Apesar de o Papa Francisco ter feito algumas coisas que só Satanás faria, ele não era a personificação de Satanás. Era apenas um Papa humano defendendo a Sagrada Igreja Católica. Com todo o seu direito, claro. A igreja era dele, ele tinha que defender. Ao renunciar o Papa Bento, o pastor Samuel Ramos falou, peraí, ele renunciou, ele não morreu. Então o Papa que vier terá ainda a sétima cabeça. E aí entrou Francisco, sétima cabeça. Ele até falou, nesses últimos dias que antecedem a volta de Jesus, o peso para os papas vai ser muito grande, então precisa de duas cabeças na sétima cabeça. Então fez um remendo teológico que ficou maravilhoso. E aí um dia falando ele disse, se o Papa Francisco renunciar, ainda ficaremos na sétima cabeça. Aí se o Papa Francisco morrer, então virá a oitava cabeça e esse será Satanás personificando Cristo. Infelizmente eu torci para que o Francisco renunciasse, mas não aconteceu, porque isso daria mais fôlego ao nosso amado pastor Samuel Ramos. Eu gosto dos pastores Ramos. Eu amo o pastor Samuel Ramos. Também amo o pastor José Carlos Ramos, mais tradicional. Foi meu mestre em teologia na faculdade. Na pós, eu fiz uma pós livre com ele. Foi maravilhoso. Me distraí com o moço passando aqui. Acontece que eu torci para o Francisco renunciar. Francisco não renunciou, morreu. E aí o pastor Ramos fez uma declaração antes da morte de Francisco. Se ele morresse, aí viria a oitava cabeça. Ele morreu, veio o oitavo rei de Roma, Leão XIV. Então, não é o Satanás personificado. Tem uma peça muito forte, que é a Leão XIV. O Leão XIV ele vai trazer o estigma de Leão XIII. O que os leões fizeram? Os leões fizeram guerra contra Deus. Por quê? Porque quando você se intitula leão, você está contrapondo o grande leão, que é o leão de Apocalipse 4 e 5. O grande leão zero é Jesus Cristo. E esses leões, desde o 1 ao 13º, 14º agora, não são personificação de Cristo, pelo contrário. E eles se intitularam como Cristo. Eles, eu acho que foi um dos leões que disseram, a partir de agora a palavra do Papa é a própria palavra de Deus, não pode ser questionada. Então o pastor Samuel Ramos reconheceu seu erro, pediu perdão para os irmãos que o seguem. É isso mesmo, gente. Quando você comete um erro, sobretudo em profecias, você não precisa dar certo o tempo todo. Você precisa estar estudando o tempo todo. E aí ele diz, agora nós estamos vivendo aí o oitavo poder. Porque ele viu profeticamente e eu também vejo. Porque eu disse, como profeta, oh meu Deus, misericórdia. Eu disse algumas semanas atrás, está em vídeo gravado aí, que se fosse um Papa regular, normal, um Papa italiano, habemus Papa, estaria tudo normal. Mas se por acaso fosse alguém não do círculo, eu até chutei o nome. Eu falei, se Elon Musk foi eleito Papa,
Aí coloquem as barbas de molho, porque Apocalipse 17 está mais vivo do que nunca. Bati na trave. Não foi Elon Musk que foi eleito, e nem o Trump. E depois eu vi essa semana que o Trump publicou uma imagem dele querendo ser papa. Poderia, sabia? A ortodoxia católica não exige que o papa seja um cardeal. Isso é tradição. Mas em tese, todos os católicos do mundo todo podem ser elegíveis a papa. E aí bateu na trave. Habemus Papa não é um italiano, é um americano. Quem gosta de profecia sabe que Roma e América estarão sempre unidos por aliança perpétua. Apocalipse 13 fala das duas bestas. E ali, a primeira besta, e besta aqui significa poder, não quer dizer que ele é besta. Apesar de ser. Perdão. Besta aqui na Apocalipse não é xingamento. O apóstolo João está usando figuras de linguagem, ele está usando ilustrações. Então ele fala, a besta que subiu do mar. Traduzindo, o poder que subiu do mar vai castigar o povo. E o poder que subiu da terra vai fortalecer essa aliança. Vai fortalecer essa subjugação do povo. Ou seja, o poder do mar é o poder religioso. O poder da terra é o poder civil. Ora, os estudiosos viram poder do mar. Quem é poder do mar? Mar quer dizer povos em profecia. Então mar quer dizer muita gente. O poder de muita gente está em Roma. E o papado representa isso muito bem. Ele lidera muita gente. A maior igreja cristã do mundo. Apocalipse 13 também fala do segundo poder. Nasceria na terra. Aí alguns estudiosos, um pouco menos em quantidade, pensaram e disseram, peraí, se o poder nascido do mar nasceu onde tinha muita gente, certamente o poder nascido da terra vai nascer no deserto. Deserto é onde tem pouca gente. Bimba, nação americana, nasceu em 1798, Como o grande poder religioso, a grande nação protestante do mundo, e até hoje é. E agora eu acredito que o nosso amado Samuel Ramos, olha que caminhãozão! Meu irmão! Calma de nada aí! O caminhãozão tá levando a sua carga. Desculpa pelo barulho, mas é que eu adoro gravar em lugares públicos. Eu sei que o meu assunto é maçante, eu sei que eu sou muito prolixo. Eu sei que eu falo bastante demais. Então eu coloco vocês aqui no lugar que vocês possam observar. Vai com Deus, meu amado caminhoneiro. Que vocês possam observar o movimento, tá bom? Não ligue pra mim, vá olhando aí o movimento, vai só ouvindo o que eu estou falando. Então, na minha opinião humilde, de teólogo praticante, eu dei graças a Deus, porque o Papa americano foi eleito. Eu pensei, agora o pastor Samuel Ramos vai poder remendar a profecia, de modo que ele não vai ser escarnecido, não é? Remendar a profecia, gente, não é privilégio do pastor Samuel Ramos. Ora, Guilherme Miller errou na profecia. Guilherme Miller foi o maior estudioso de Daniel e Apocalipse. Guilherme Miller entendeu pelos estudos que Jesus voltaria em 1844. Houve um grande povo do advento, milhares de pessoas.
Jesus não veio no outubro de 1844, foi uma grande decepção. Ah, vamos jogar a profecia fora? Não, meus irmãos, quando você entende uma coisa errada, você para e pensa, onde foi que eu errei? Só que eu acho que nessa época o amado Miller já tinha morrido. Parece que ele morreu 5 ou 6 anos depois do desapontamento. Me parece que ele ficou tão desapontado que ele parou de crer na sua própria profecia. Mas Deus deu um remendo. Sim, tinha um homem muito estudioso que também estava decepcionado, estava no seu campo de milho. O nome dele é Arian Edson. E ele teve um insight. Falou, peraí, a profecia não está errada. Algo aconteceu em 1844. Não foi a purificação do santuário na terra, a terra. Foi a purificação do santuário no céu. Ah, agora algumas pessoas perguntam, mas o santuário no céu precisa ser purificado? Simbolicamente sim. Porque uma vez que o pecado entrou no santuário, porque Jesus foi morto como cordeiro no santuário, então o pecado foi confessado na cabeça de Jesus Cristo. Esse santuário, como o santuário da terra, que era limpado simbolicamente todo ano, no dia do perdão, o santuário do céu também precisa ser limpado simbolicamente. E esse limpamento começou a acontecer em 1844. Esse foi um insight que teve Arian Edson. Como? A partir de 1844, Jesus ele deixa de ser o cordeiro. Gente, isso é simbólico, você entenda, tá bom? Ele deixa de ser o cordeiro e passa a ser o sacerdote. E aí ele para de matar o cordeiro e ele passa a ser... Ele para de ser morto pelo cordeiro e passa a matar o cordeiro. Então, simbolicamente, Jesus Cristo é o sacerdote. E em 1844, então Jesus está ministrando uma vez no santuário para sempre. Em 1844, ele se tornou de sacerdote em sumo sacerdote. Então, simbolicamente, ele está pegando todo o pecado do povo e não o pecado do pecador individual, como fazia o sacerdote. Jesus pegou o pecado individual do povo e levou para o sacrifício. Mas agora, simbolicamente, ele não é mais o sacerdote, ele é o sumo sacerdote. Hebreus afirma isso. E foi isso que Arian Edson percebeu. Ele agora é o sumo sacerdote. E a função do sumo sacerdote é tirar, limpar o santuário do pecado. O pecado que foi confessado pelo sacerdote o ano inteiro no santuário deve ser agora tirado pelo sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote é Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, como diz o escritor de Hebreus, que alguns acreditam que seja Paulo. Então você está entendendo? E ele entendeu isso tudo. E graças a Deus, isso virou um grande remendo teológico. Nós, adventistas do sétimo dia, não precisamos ter vergonha disso. Eu amo a origem da minha igreja. A minha igreja nasceu num grande desapontamento, como diz Apocalipse 10, Apocalipse 14. Os nossos irmãos adventistas, eles falaram, Jesus está voltando, que legal, aleluia. Mas Jesus não veio. Então alguns entenderam, peraí, ele não veio por quê? Porque o santuário não é a terra, o santuário é o céu.
Então alguma coisa aconteceu no céu. Vamos ter que estudar isso. E hoje a igreja adventista estuda isso há 200 anos. 200 anos, meu amigo, é 10% da grande experiência que tem a igreja católica. Mas, no entanto, porém, nos deu guarida para poder afirmar o que nós afirmamos. Existem as doutrinas distintivas adventistas. Então nós estamos aí pregando essas distintivas há 200 anos. E aí cabe a você observar e ver se isso realmente é assim. Muito obrigado! Que o Vigia das Pessoas abençoe o estudo dessa lição nesta manhã. Ficou tão grande esse vídeo. Eu peço perdão pra você, tá bom? Eu vou parar o vídeo aqui e começo outro. Porque meus vídeos já são tão vistos. Às vezes é uma pessoa, duas que vê. Não quero mais fazer vídeo de 1 hora, tá bom? Então que o Vigia das Pessoas te abençoe e te guarde. Que o Vigia das Pessoas tenha misericórdia de ti. Que o Vigia das Pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o Vigia das Pessoas te dê paz. Muita paz.